Olá a todos, vamos dar início ao estudo de hoje. Oremos para começar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Peço Teu Espírito a ser o nosso professor, ensina-nos a entender e a pôr em prática todos os Teus princípios. Em nome de Jesus, amém. Então vamos continuar nosso estudo em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. O verso 16, estamos na segunda parte dele. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Nós já vimos algumas dessas coisas antes, mas vocês vão entender um pouco melhor a respeito do que o Senhor odeia e o que o Senhor abomina. Nós já vimos o que o Senhor odeia. Vamos ver agora o que o Senhor abomina. E nós vamos perceber que elas estão conectadas, por isso que a melhor tradução seria 6 coisas o Senhor abomina. Sim, 6 coisas o Senhor odeia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E 7 que a sua alma abomina. Essa seria a forma mais correta, né? Então, de se traduzir esse verso. Vamos ver a respeito da abominação na palavra de Deus. Gênesis 46:34. É bem interessante esse verso, não é bem a respeito do que Deus abomina, mas o que é uma abominação? Gênesis 46:34, nós vemos um exemplo. E então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então é algo que os egípcios não gostam, eles detestam, eles têm um nojo, uma coisa assim, que eles não olham com bons olhos. Então, para pastores, né, de ovelhas. Então, esse é o contexto aqui, que os egípcios tinham esse princípio. Princípio bem nada a ver, mas tudo bem. Levítico 18, agora Levítico capítulo 18, verso 22. Vamos ver algo um pouco diferente aqui. Levítico 18, 22. Nós lemos assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então, Deus está dizendo aqui que a homossexualidade não é algo agradável, Deus abomina isso, o ato em si. E tem várias coisas detrás disso. Vou colocar um link para um vídeo que ajuda a entender um pouco melhor a respeito de algumas das causas. Ele é em inglês. Você consegue clicar para gerar automaticamente legendas com tradução ao português. Isso dá para fazer. Então você pode colocar ali e ele ajuda a entender um pouco mais sobre essa questão. É claro que não é toda a verdade sobre o assunto naquele vídeo, mas ele ajuda a entender um aspecto que muitas vezes não é compreendido. Aqui está colocando algo que Deus abomina. A pessoa pode fazer, muitas pessoas fazem isso porque elas se rebelam contra Deus, se esquecem. Romanos capítulo 1 coloca isso. Eles vão se afastando de Deus, se entregam aos desejos do seu coração. O próprio Salomão se tornou efeminado, depois de ter, como pode dizer, era muito mulherengo, Salomão. E aí ele acabou se tornando efeminado. Diversas razões, mas uma das coisas que ele, queria experimentar algo diferente. E isso não agrada a Deus. Deus fez as coisas para serem de uma forma. E é o melhor, em todos os aspectos. Então, quando nós analisamos essa questão da homossexualidade, envolve não só essa parte da escolha em si, mas também traumas da infância. E essa parte de traumas da infância que muitas vezes acaba trazendo sentimentos e desejos que muitas vezes estão em desacordo com a parte consciente, racional de uma pessoa. E é nesse aspecto que esse psicólogo
Nicolosi, ele trabalha, e eu vou colocar ali um vídeo que ele foi mais antigo. Ele já é falecido, tem um filho dele que ainda atua na área, só para compartilhar então. Agora vamos ver os versos 26 e 27, o que mais? Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Então, aqui está falando desse tipo de abominações, falando de várias coisas aqui. O texto, quando ele traz abominação, é aquele, verso 22, isso é uma abominação, mas tem outras coisas que também eles faziam, por exemplo, o verso 23 fala de se deitar com um animal, é confusão, mas tudo isso entra numa categoria de algo que Deus não se agrada. Estas abominações, né, fizeram. E o verso, agora vamos para Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, versos 25 e 26. Nós lemos assim: as imagens de escultura e seus deuses queimarás a fogo, e a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Veja que interessante, abominação é a imagem de escultura. E também o que está conectado com aquilo, o ouro e a prata que foram feitos e colocados lá com esse propósito, abominação é a Deus. E aí agora o verso 26, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Então assim, anátema é amaldiçoado. Então, essas coisas são amaldiçoadas por Deus. E não, nem as imagens, nem o ouro que nelas está, que foi colocado ali com esse objetivo, né? O lucro que está ali, nós vamos ver em outro texto que está conectado com essa ideia, em um outro contexto. E de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é amaldiçoada. Então assim, abominação, devemos abominar essas coisas, detestar. Então ali, não devemos colocar essas abominações nas nossas casas. Deuteronômio agora, 12:31. Deuteronômio 12:31, nós lemos assim. Então estamos vendo aqui que é com relação aos mandamentos de Deus. Deus tem os princípios e a abominação é aquilo que está quebrando mandamentos. Já vimos alguns aí. Capítulo 12, verso 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então aqui nós já vimos, ele abomina e odeia, é abominação e ele odeia, então já tínhamos visto esse verso. Então queimar filhos e filhas é assassinato, é quebra do mandamento não matarás, que é o 6º mandamento. Então, não devemos fazer essas coisas. Deus abomina, odeia. Então, vamos aprender com Deus e seguir a sua lei, cumprindo a sua lei. Então, mais uma vez, está aqui. O que mais? 13, agora Deuteronômio 13, versos 13 a 18. Lemos assim: uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás e investigarás. E com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais. Então aqui nós vemos foi feita tal abominação, era para agir de forma definida, sem ter medo, sem ficar pensando assim, nós já vimos com relação ao outro verso, semana passada, verso 16, e ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se
pegará a tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, seguir os mandamentos de Deus é para o nosso bem. Quando o povo começou a fazer esse tipo de coisa, foi para o mal, foi para a destruição deles. E quando Deus ele chega e fala de uma forma, dessa forma, assim, é para destruir, é porque se não for destruído no início, esse mal se espalha e vai para todo o povo. E é o que aconteceu, a nação judaica como um todo foi destruída. Fizeram coisas terríveis. Então, e vem o juízo de Deus sobre isso. Então, muitas vezes, pessoas veem as coisas ruins que acontecem, mas não, por que Deus permite? Deus vai julgar. O juízo de Deus vem. E o problema é que muitas das pessoas, por que Deus permite tanta maldade? São as mesmas pessoas que, quando Deus, então, pune, reclamam ou colocam, Deus é muito mal, por que ele está matando, está punindo? Reclamam da maldade que existe e culpam a Deus por isso, e aí quando Deus age para destruir essa maldade, não, Deus é mau, Deus não... É uma coisa assim, sem lógica. Então não culpemos a Deus, Deus é perfeito. Vamos procurar entender o porquê que Deus está agindo, da forma como está agindo, e aí nós veremos a sabedoria e o amor de Deus. Em vez de nos julgarmos mais sábios do que Deus e dizermos que Deus está errado, que ele deveria agir diferente, nós veremos não, Deus está agindo da melhor forma, e aí nós procuraremos nos aliar com Deus nessa obra, e porque a nossa influência pode cooperar com Deus para que os resultados sejam os melhores possíveis. Ou, se nós não nos aliarmos com Deus, nós acabaremos contribuindo para que os resultados não sejam os melhores, de alguma forma. Então é isso que Deus vai levar em consideração no julgamento também. Então, próximo texto, Deuteronômio 14. Vamos ver os versos 3 a 10. Muito interessante. O que mais que Deus abomina? Verso 3. Nenhuma coisa abominável comereis. Olha só. Então, coisa abominável. Verso 4. Deuteronômio 14, 4. Esses são os animais que comereis: o boi, a ovelha, e a cabra, o veado, e a corça, e o búfalo, e a cabra montesa, e o texugo, e a camurça, e o gamo. Todo o animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Agora vejamos o verso 7. Porém estes não comereis, dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, o camelo e a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundo vos serão. Então lembra lá, não comer o que é abominável. É imundo. Então o que é imundo é abominável. É contrário à vontade de Deus, ao plano de Deus, à lei de Deus, à lei de saúde aqui. O verso 8, nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Não comereis da carne destes, não tocareis nos seus cadáveres. Tudo isto comereis de tudo que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas comereis, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas não comereis. Imundo vos será. E vai dando outras definições de outros animais. Então, Deus, ele sabe o que é muito prejudicial, e Deus então aqui dá uma lista. Os que são muito prejudiciais é a abominação, imundo, não é para comer, e nem tocar no cadáver, ali no verso 8, Deuteronômio 14, 8. Então, o cadáver do porco não é nem para tocar nele. E aí a carne em si não é o melhor alimento para nós, mas tem algumas que elas são permitidas. É o que nós lemos aqui, mas tem outras que elas não são permitidas. Não é a vontade de Deus que seja alimento. Não é. É abominável se comer. Então isso é importante entendermos. Deus tem essas leis. Estamos vendo que a abominação é não seguir os caminhos de Deus, não seguir a lei de Deus e os estatutos dele. Então Deus tem leis de saúde. E esses são princípios que estão aqui na palavra de Deus. E se Deus é o mesmo, se a natureza em si é a mesma, nosso corpo também é o mesmo, descendência, né, então isso não mudou. E para falar a verdade, hoje ainda está pior devido à acumulação de toxinas e poluentes, que é muito grande e que naquela época não existia isso. Então, hoje é ainda o dobro pior. Então, vamos ouvir o que Deus falou e fala, né, por meio de seus profetas. O Deuteronômio agora 17, verso 1. Deuteronômio 17, verso 1. Nós lemos assim. Vou pegar lá.
Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. O sacrifício era um símbolo de Jesus, e se tivesse alguma coisa má, um defeito, isso é abominação a Deus, ou seja, dizer que algo contaminado pode servir de um símbolo de Cristo que seria incontaminado é abominação, quebraria totalmente o significado. Então, Deus está colocando, a abominação é não seguir o que Deus fala, porque Deus tinha um propósito com essas coisas. Então, vamos aprender com Deus. 17, versos 2 a 7 agora. Quando no meio de ti, em algumas das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses... então, tem um trem passando aqui, esse é o barulho. Mas vamos lá, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, então Deus não ordenou a idolatria ou a adoração do que? Das obras da criação, o que? Sol, lua, exército do céu. E aí o verso 4, e te for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás. E eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Então a sentença, a pena de morte para esse tipo de pecado, idolatria aqui. O verso, nós já comentamos no estudo passado, naquele contexto, naquela época, e a sentença final, no juízo final de Deus, será a mesma também. Verso 6, porque boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então o propósito de misericórdia para evitar que esse mal se espalhasse, é por isso que Deus usou de forma tão enérgica esse princípio. Deuteronômio agora capítulo 18, versos 9 a 14. 18, 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha só. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então Deus está aqui dizendo para não fazer esse tipo de coisa, porque é abominação. Vamos ver os versos 13 e 14. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Então é com Deus que nós podemos o quê? Ser perfeito, num contexto aqui, é ser livre de todas essas abominações, de toda a transgressão da lei de Deus. Verso 14. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Se Deus não permitiu é porque não tem coisa boa lá. Nós sabemos que Satanás ele tem o poder de se transformar, até mesmo em anjo de luz e em ministros de justiça. Então Satanás tem o poder de aparecer na forma, sobre outras formas. Vamos ver, isso está em 2 Coríntios, capítulo 11. Deixa marcado aí em Deuteronômio que a gente vai voltar. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós lemos assim. O verso 14, 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, os ministros de Satanás, os seus anjos maus, os demônios, eles se transfiguram em ministros de justiça, em pessoas que já morreram, dizendo, eu sou tal pessoa, mas não é. Até mesmo em anjo de luz, eu sou um anjo que vem do céu para dar uma mensagem de Deus. Não veio do céu, veio do local, do exército contrário ao exército do céu. Então, é nessa forma que nós precisamos conhecer o quê? A palavra de Deus, a doutrina. E como que nós vamos discernir os espíritos? Bom, se aparece um anjo de luz, pode ser um anjo de Deus? Pode. E pode não ser? Exatamente. Como saber a diferença? Isaías capítulo 8, verso 20, nos dá a resposta. Então Deus não nos deixou sem o conhecimento
necessário, só que para obtermos esse conhecimento, precisamos conhecer a palavra de Deus. Veja só, Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se não há luz neles, então é uma luz falsa, é só aparência, não é verdadeira. Deus é luz, conforme 1 João 1:5, e não há nele trevas nenhuma. Então, se aparece um anjo de luz e ele não fala conforme a lei e ao testemunho, se não fala segundo essa palavra, não há verdadeira luz, não é luz de Deus. Então a aparência engana. Então, como saber? É pela palavra, a lei de Deus, o que está escrito na lei. E quando se refere à lei, a lei e o testemunho era o todo da Bíblia daquela época. O testemunho de Deus por meio dos profetas, o testemunho de Deus por meio de Moisés, o testemunho de Deus por meio... Então esse é o testemunho de Deus. As escrituras dão testemunho de Cristo, é isso que Jesus falou lá em João 5:39. São elas que dão testemunho de mim, as escrituras. E ele falou, examinai as escrituras. É uma ordem no original grego, é uma ordem, examinai as escrituras. Então, Deuteronômio, voltando lá para Deuteronômio, agora o capítulo... com relação a isso, também, se Deus não permitiu que a gente fizesse essas coisas, é porque não é, Deus nos ama. Ele é um Deus de amor. Então muitas pessoas disso não conhecem a Deus ou não confiam em Deus e aí pensam, não, eu vou lá porque lá tem coisa boa. Conversar com quem consulte os mortos, isso vai me trazer prosperidade. Não. Satanás se utiliza desse meio para enganar, não é de Deus. Então, quando nós vemos isso e comparamos com o caráter de Deus, se Deus está dizendo para não fazer porque é abominação, é porque é contrário à lei do amor, à lei da vida. Não vai resultar em vida. Por isso que em Provérbios, vamos lá em Provérbios, voltar para Provérbios. Estávamos em Provérbios, vamos voltar. Mas agora o capítulo 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:2. Então, não sigamos nesse caminho. Parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deuteronômio agora, capítulo 20. Deuteronômio 20, os versos 16 a 18. Nós lemos assim, ó. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes destruí-las-ás totalmente. Aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Por quê? Verso 18. Deuteronômio 20:18 explica o porquê de uma ação tão decisiva. Para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então, esse é o motivo. E agora vamos ver o próximo verso em Deuteronômio 22, verso 5. É muito importante esse verso. Num outro aspecto, outra coisa que é uma abominação para Deus. Deuteronômio 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Veja só que interessante, é abominação colocar roupas que são do sexo oposto, ou não ter uma distinção, ou fazer essa confusão, porque a abominação é contrário à lei de Deus. Olha só que interessante, a gente está vendo todas as coisas aqui que são abominações, ou seja, idolatria, leva a idolatria a pecados sexuais contrários ao plano de Deus. Abominação é isso. Abominação é o quê? Levar assassinato de pessoas inocentes, sacrifícios de pessoas inocentes, sacrifícios que não agradam a Deus, que não são segundo a vontade de Deus, que não representam a Cristo. Então, oferecer um sacrifício com defeito. Por quê? Bom, um animal perfeito é mais caro. Eu tenho um defeito aqui, esse é mais barato. Então é uma forma egoísta. O egoísmo é contrário à lei de Deus e outras coisas também conectadas a isso. Tudo isso é abominação. Então, e também eu consultar os espíritos, feitiçaria, qualquer forma de feitiçaria moderna, inclusive formas mais disfarçadas, tudo isso é abominação. Comunicação com os espíritos, que se referindo aos espíritos maus que não falam a lei e ao testemunho. Deus fala por meio da sua palavra, lei e o testemunho. Não precisa ficar enviando anjos toda hora ou ficar falando por meio, não. Deus fala por meio da lei e do testemunho.
e ele é bem específico, que haveria, no fim dos tempos, o testemunho de Jesus novamente para a sua igreja remanescente. Então Deus, ele, quando vai falar por meio de um profeta, Deus tem uma forma de fazer isso. E a Bíblia descreve em Daniel, nós vemos como que acontece isso, visões, como é que são as visões de Deus. Então, Deus, ele usa esses meios e está tudo de acordo. O problema é o que acontece? Deus já foi revelando luz lá no passado e foi acrescentando mais luz ao longo do tempo, novos profetas e novas coisas. Como é que alguém, na época lá de Isaías, que já tinha uma boa parte da Bíblia, já tinha todo o Pentateuco lá, os 5 primeiros livros da Bíblia de Moisés, tinha uma boa parte da parte dos reis já estava escrita, e já tinha Salmos, Provérbios, tudo isso já estava revelado, já estava escrito. E aí lá na época de Isaías, como é que eles vão saber que Isaías era alguém de Deus realmente? Ele falava, e o que ele falava estava de acordo com o que já estava escrito na Bíblia. Ele usava, inclusive, muitas das coisas que estavam aqui na Escritura. Então essa é uma das formas que Deus usa para que nós saibamos que vem de Deus, porque vai estar de acordo com tudo que Deus já falou. Vai seguir a mesma linha de pensamento. De repente vem um profeta e começa a falar coisa que está totalmente contrário. Não fecha. Ou está quase tudo parecido, mas tem um pouquinho que não fecha. É nessas duas situações, e a segunda ainda é mais difícil de perceber, em que não é de Deus. Deus não faz isso. Então, quando acontece, tem algo, uma revelação adicional, ela está sempre de acordo com os princípios já revelados. E ela não vem para mudar tudo assim, não. É para mostrar de forma mais clara, de uma forma mais aplicada para aquela situação, para fazer com que as pessoas entendam. Então, esse é o objetivo de Deus. Só com por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, seria o suficiente para a gente entender, olha, quanta coisa que a gente está vendo aqui dos princípios da lei de Deus do amor. Isso já seria o suficiente, mas porque a gente não estuda, porque a gente é tardo em reconhecer, em aprender, aí Deus acaba enviando muito mais informação e para o nosso bem. Então, vamos estudar, é isso que é o importante nós fazermos, tá? Então aqui, ó, a roupa, quando homens começam a usar roupa de mulher, ou mulheres começam a usar roupas de homem, ou que são parecidas e que não há uma distinção, e a confusão, isso leva ao que? A abominação leva à transgressão da lei de Deus, especialmente, por exemplo, as crianças observando isso, não há distinção, e mesmo adultos, há estudos que mostram, por exemplo, vou citar um que não é exatamente o que está falando aqui, mas mulheres que vestem de forma indecente, mostrando muitas partes do seu corpo que não deveriam ser mostradas, ou mesmo mostrando apenas a sua barriga. Eu lembro um lá que mostrava assim, só mostrando a barriga. Estudos de ressonância mostravam que a parte do cérebro que é ativada quando você vai, por exemplo, você vai construir uma coisa com madeira e você precisa de um martelo, então você busca um martelo para construir algo. Então você quer fazer algo, então você usa uma ferramenta, né, um martelo, uma coisa. Essa parte do cérebro que é a parte onde eu vou usar uma ferramenta para obter algo, para fazer algo, é a mesma parte ativada quando por exemplo, uma mulher, no cérebro de um homem, uma mulher está somente mostrando a sua barriga. Então, assim, em público, né? O que automaticamente é colocado é um sentimento de, não, eu vou usar. Então, qualquer homem que se sentir atraído por uma mulher numa condição dessas, digamos, à primeira vista, não é conforme o plano de Deus, que a gente sabe que, obviamente, na intimidade que Deus criou, existe um momento para isso, mas é um local diferente, envolvendo princípios diferentes conforme o ideal de Deus. Motivos no coração diferentes do que esse. Mas nessas condições, levam a uma aproximação por motivos egoístas. Eu vou usar. Acaba se tornando uma exploração. E não é isso que agrada a Deus. Por isso que há tanta maldade. A maldade e o pecado se prolifera e aumenta. Não quer dizer que porque ela estava, por exemplo, uma mulher de forma indecente, ela é totalmente culpada, porque o homem, digamos, é totalmente culpa dela, o homem não tem culpa. Tem culpa também. Mas a questão é que ela tem participação quando ela facilita e ela vai além dos limites que Deus colocou da modéstia. Então, quando ela não é modéstia, ela torna mais difícil para ela, inclusive para outros. Mas é verdade. A maldade está no coração. Locais, por exemplo, muçulmanos, em que as mulheres usam burca e cobrem totalmente seu corpo, um coração perverso ainda pode ter pensamentos e intentos perversos e fazer uma maldade. Mas
A questão é que quando você não tem os limites e fica expondo tudo, a incidência desses pecados é muito maior. Então se prolifera a maldade por causa da falta de decência, da falta dos limites e da falta de seguir as recomendações de Deus. Então começa por onde? Uma mistura. Então o homem e mulher, mesma roupa, não há uma distinção e isso leva a confusão e maldade, aumento do crime. Por isso que Deus pede, então leva a abominações, na mesma categoria que a gente está vendo, a mesma palavra, abominação, que é a palavra, acabei não anotando ali qual que é a pronúncia dela, mas é abominação. H8441 no original hebraico, na concordância Strong, tá? Vamos continuar aqui. Tem mais alguns versos que eu gostaria de ler. 24:4, Deuteronômio 24:4, nós lemos assim: então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, assim, o adultério, como que acontece aqui nesse contexto? Uma mulher era casada, e daí ela se separa e vai e se casa com outro. Aqui tá falando o marido despede ela, ele se divorcia, daí ela vai e casa com outro. Aí depois ela se divorcia de novo, ou morre esse segundo marido, ela vai e casa de novo com o primeiro e fica junto com o primeiro. Isso é proibido pela lei de Deus. Fala o quê? Que faz a terra pecar, vai sendo contaminada, é abominação a Deus. Então Deus sabe o porquê. Então, para evitar maiores males, Deus disse, isso é algo que não deve ser feito. Agora 25, Deuteronômio 25, versos 13 a 16. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, que seria como se fosse um litro ou uma medida, né? Um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os seus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque, olha só, abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Então, desonestidade é uma forma de injustiça. Então, a pessoa tem bastante dinheiro, então eu vou usar essa medida pequena e vou vender como se fosse a medida lá. Então, por exemplo, eram usadas aquelas balanças você colocava um peso aqui, por exemplo, é o que ele usa, o peso diverso. Vamos colocar 1 quilo, né? Tivesse um pezinho de 1 quilo. Coloca na balança, isso aqui é 1 quilo de feijão, tá? Daí você coloca no saquinho lá o feijão até dar 1 quilo ficar equilibrado. Então, se a pessoa é rica, então você pega um peso que parece de 1 quilo, mas ele tem 700 gramas. Você coloca ali, daí enche, tá aqui é 1 quilo. Tá vendendo como se fosse 1 quilo, mas é 700 gramas, não é 1 quilo. Então, esse tipo de coisa é abominável a Deus, é injustiça. Então, deve-se o quê? Ter peso justo, medida justa, é para todos. O teu trabalho, você está vendendo, por exemplo, o teu trabalho. E o teu trabalho é ser um pintor, você pinta casas, e construções, edifícios. E aí você vê, aquela pessoa tem dinheiro, vou cobrar mais. Isso é injusto. Não deve fazer, você tem que cobrar pelo teu trabalho, não importa se a pessoa tem um monte de dinheiro ou não. É o teu trabalho que você está vendendo, você não está vendendo a profissão da outra pessoa. Não tem conexão com isso. Então, isso é algo muito importante. Quem faz isso é injusto e abominação. E, com esse princípio no coração, não entrará no céu. Que vai contaminar o céu com esse princípio. Então, que haja arrependimento. Que deixemos as coisas abomináveis. Que abominemos as abominações. E amemos ao Senhor e a sua lei. Amém? Agora, tem mais um verso que eu gostaria de ler para encerrarmos. 27:15. Deuteronômio 27:15. É muito importante. Nós lemos assim, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra de mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá, amém. Veja só, imagem de escultura, de fundição é abominação ao Senhor. E aí ainda mais, olha, e puser em lugar escondido, ou seja, a pessoa faz e coloca em lugar escondido para que ninguém sabe, não, ninguém vai ficar sabendo. Isso é abominação. Então, ficou bem claro aqui. Na semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar essa parte da abominação, que tem mais coisa ainda para ver. Vamos fazer uma oração então para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por entendermos um pouco melhor a respeito do que é a abominação para Ti. Livra-nos, Senhor, de seguir as abominações e cometer essas práticas e fazer essas
das coisas que são abomináveis a ti. Livra-nos, ensina-nos a seguir nos teus caminhos. Eu peço teu Espírito a nos guiar. E agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo esteja conduzindo a cada um. Bom dia. Restante dia. Bom dia a todos.